Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times, do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Sexta-feira, último dia de setembro, dia 30 de setembro, mais jogos da Série B, da 32ª rodada da Série B. 32ª rodada essa que vai entrar para a história do futebol brasileiro. Pois o Cruzeiro entra para a história como time campeão com tantas rodadas de antecedência. Na 32ª rodada de 38, o Cruzeiro é campeão brasileiro da Série B. Já tinha conseguido a classificação para o acesso, né? Independente do título, e agora matematicamente consegue o título. Eu já vinha falando que o Cruzeiro era campeão há muito tempo, até pela diferença que o Cruzeiro tem para todos os outros times. E agora se confirma matematicamente. Mas o jogo que vamos falar não é do Cruzeiro, é óbvio, vocês já viram aí no cabeçalho que a gente está falando do jogo entre Chapecoense e Bahia. Porém, o resultado desse jogo Chapecoense e Bahia deu o título antecipado e muito antecipado do Cruzeiro. Chapecoense jogou em casa, chovendo, contra o Bahia. Bahia que está praticando o mesmo esporte de Grêmio e Vasco da Gama. O Bahia também está virando meme, igual Grêmio e Vasco da Gama. Qual é o meme? Né? Eu já falei isso no vídeo do Vasco, falei isso no vídeo do Grêmio, eu vou falar agora no vídeo do Bahia. O Bahia está praticando a subida culposa. Você, torcedor do Bahia, sabe o que é subida culposa? Não sabe. Se você já sabe, beleza. Mas se você não sabe, eu vou te explicar. Dentro do direito, dentro da área jurídica, quando você comete um crime, esse crime pode ser doloso ou culposo. Se for doloso, é que teve a intenção de fazer. Você teve a intenção de fazer, então é doloso. Quando você comete um crime, mas você não tinha a intenção, o nome que se dá é culposo. Não é igual aqui fora, ele tem culpa. Não é assim que funciona na parte jurídica. Culpa na parte jurídica é sem intenção. E dolo na parte jurídica é com intenção. Então, se o Bahia praticasse a subida dolosa, era o quê? Ele quer subir com intenção de subir. Mas o Bahia está praticando a subida culposa. Ou seja, o Bahia vai subir sem querer subir. É isso que o nego está sacaneando. O Vasco, o Grêmio e agora o Bahia. É a subida culposa. Vai subir sem querer. Cara, Chapecoense 3, Bahia 1. Acho eu que a torcida do Bahia, sinceramente, nem contava muito com esta vitória do Bahia fora de casa. Sinceramente, eu não me lembro nem quando foi a última vez, né? Eu não me lembro da última vez que o Bahia fez um jogo bom fora de casa. Não me lembro. Chapecoense trocou seu treinador, falar o Dalpozo. Chapecoense agora está marcando um time mais à frente. Ganhou de 3-1. Será que vai ter algum torcedor do Bahia que vai dizer que foi injusto a derrota do Bahia? Que foi injusto a vitória da Chapecoense? Acho que não tem nenhum torcedor do Bahia que vai tentar encontrar alguma explicação para a derrota. Deixa eu vir para cá que eu estou meio torto aqui. Para a derrota do Bahia, mais um. Então é sobre esta grande vitória da Chapecoense sobre o Bahia de 3-1
que a gente vai falar nesse momento. Vamos falar, dependendo do ponto de vista, da derrota do Bahia para a Chapecoense. Com esta vitória, a Chapecoense está na 13ª colocação com 38 pontos. Abre 3 pontos em relação ao CSA, que é o primeiro time na zona do rebaixamento. Vitória cara, vitória super importante da Chapecoense. Chapecoense vem aí numa ganhou, perdeu, vem aí ganhando e perdendo. Mas é melhor ganhar, perder do que ficar empatando. Chapecoense, em 5 jogos, ganhou 3 e perdeu 2. Fez 9 pontos. Se tivesse empatado as 5, tinha feito só 5 pontos. O empate não é legal. Então a Chapecoense consegue dar um bom salto aí e vai para a 13ª colocação. Dá uma respirada e abre aí uma mini gordurinha, porque já sabe que na próxima rodada a Chapecoense não entra na zona do rebaixamento. Por mais que a Chapecoense perca e o CSA ganhe, mas o CSA só tem 7 vitórias, a Chapecoense tem 9. Então a Chapecoense na próxima rodada sabe que não entra na zona do rebaixamento. E o Bahia, com mais uma derrota, né? É a 10ª derrota do Bahia. Está ali na 3ª colocação, como eu falei, praticando a subida culposa. Vai subir sem querer. Com 52 pontos. Com 6 pontos de diferença para o Londrina, que é o primeiro time, ali é o 5º time nessa classificação. Mas isso pode diminuir. Se o Ituano ganhar, o Ituano vai para 47 pontos. Então essa diferença de 6 cai para 5 em relação ao Bahia. Ainda não está garantido. Garantido só o Cruzeiro, que já é o campeão. Só Grêmio, Bahia e Vasco não estão garantido nada. Nada. Falta 33, 34, 35, 36, 37, 38. Faltam 6 rodadas. Do jeito que Grêmio, Bahia e Vasco estão jogando, bom, vou te dizer, forte, mas fortes emoções. Então, eu já peço logo a você, meu amigo torcedor da Chape, meu amigo torcedor do Bahia. Bora, Bahia, minha porreta! Eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários. Entre no nosso WhatsApp, que é o 022 99 22 54 512, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá do seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp. Você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo live. Você pode ajudar através do clube de membros do canal Exemplo Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração que cifrão que está do lado do compartilhar. Vamos lá, galera. Cara, a Chapecoense mais organizada. A Chapecoense, tecnicamente, tem um pouco menos de qualidade do que o Bahia, sim, tem. Mas você vê um time, pelo menos nesse jogo, né? Vou falar dos outros. Pelo menos nesse jogo, com uma determinação, com um mapa na mão do que tinha que fazer, com uma cartilha na mão do que tinha que fazer. Jogadores entendendo o que tinha que fazer, mas, óbvio, tem uma deficiência técnica chapecoense. Mas a Chapecoense, apesar de ter saído perdendo o primeiro tempo, que na minha opinião o Bahia encontrou um gol. O Bahia encontrou um gol. Bonita jogada, tá? Vamos ser sinceros, bonita jogada. Botou na cabeça lá do lateral. Mas
entrou o gol, cara. O Bahia parece que o Bahia... cara, é difícil de falar. Sim, porque o que a gente vai falar não tem... A princípio não vai ter muito sentido. Tu vai lá, ninguém imagina uma coisa dessa. Mas parece que o Bahia não gosta de jogar fora de casa. Eu fico... Sim, eu vou fazer aqui uma comparação. A galera que me acompanha sabe que eu tenho um neto, né? Miguel fez 1 aninho agora. E ele tá naquela de aprender a andar. A gente deixa ele sozinho, sem segurar ele, ele fica cheio de medo, vai dando um espacinho pequenininho. Mas quando eu seguro na mão dele, porra, ele quer sair correndo, porque ele se sente seguro, sabe que eu tô ali. Aí ele sai correndo. O Bahia tem uma sensação que parece que está vivendo esse mesmo momento. Quando joga fora de casa, tá parecendo o meu neto que está aprendendo a andar. Quando ele está sozinho, ele tem medo de cair. Aí não anda. E quando o Bahia joga em casa, mesmo que perca, mas ele joga, ele tenta jogar. Igual o meu neto. Segurou minha mão, ele tenta correr. Sabe que não vai se machucar, porque eu não vou deixar ele se machucar. Estranho isso, mas parece. E tem um outro detalhe que eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre jogadores e treinadores. Então, o primeiro tempo, a Chapecoense propôs, quis o jogo, forçou, marcou. E o Bahia ficou atrás esperando para sair no contra-ataque, mas também não conseguia encaixar os contra-ataques. Estava difícil. Meio de campo, sem criação alguma. Mas consegue o gol. Consegue o gol, faz o gol lá. O Luiz Henrique, né, o lateral, faz o gol. E termina o primeiro tempo 1-0. Justo. Porra, pelo que aconteceu no jogo no primeiro tempo, não era justo não. Porque o Bahia não estava jogando mais do que a Chapecoense para fazer o gol. Mas estava ali com uma certa propostazinha de jogar atrás contra a Chapecoense. Está brigando para não cair. Só para lembrar. E aqui não é nenhum demérito, é só fato. Mas conseguiu o seu gol. Vai para o segundo tempo. Logo no início, Chapecoense empata. Só que o senhor Anderson Moreira, né, no intervalo, ele faz mudanças. Ele tira o Davó, se eu não estiver enganado, e botou, acho que o Everton, cara. Agora eu não me lembro, acho que ele botou o Everton. Acho que foi isso. Ele botou o Everton. Acho que tirou também depois o Jacaré. Agora eu não me lembro quem foi que ele tirou. Para botar o Caio Vidal. Mas ele já entra no segundo tempo com uma mudança. Sinceramente, eu não entendi muita mudança. Ele tirou o Davó. A culpa era do Davó? A culpa não era muito do Davó. Se ele estava querendo que o Bahia contra-atacasse, a bola tem que chegar, a bola tem que sair para você fazer um contra-ataque. A bola não estava saindo. A culpa não é do atacante. A bola tem que chegar no cara. Mas ele tirou da avó, não sei também se o Davó sentiu alguma coisa. E Chapecoense empata 1-1, justo. Vamos ver como é que fica o jogo. Ficou do jeito que estava. Chapecoense melhor indo para cima, tentando o segundo gol. Foi tentando. E lá aos 25 minutos, mais ou menos, de jogo, Chapecoense vai lá com o William Popp. Esse William Popp também entrou no segundo tempo, se eu não estiver enganado. Foi isso. Entrou no segundo tempo. Faz o gol da virada de 2-1. Justo. A Chapecoense era melhor, porra. E a Chapecoense faz 2-1.
mas não se acovarda, não vai lá para trás igual geralmente o Bahia faz. Tava marcando ali no meio de campo, de vez em quando marcando em cima, querendo fazer o terceiro. E fez o terceiro, e foi justo fazer o terceiro. O Bahia perdendo de 2-1, o Anderson faz umas mudanças que o meio campo já não tinha criação nenhuma, ficou totalmente sem criação. Um Bahia sem o mínimo de jogada, sem o mínimo de compreensão tática. Cara, era visível e chegava a ser vergonhoso você vê a Chapecoense taticamente organizada e o Bahia, nada. O Bahia estava parecendo, eu estou falando do jogo de hoje, tá? Esse jogo de agora. O Bahia estava parecendo aquele futebol de final de semana que você tira para o ímpar. Eu não falo nem daqueles time contra, que você já tem um time que já joga junto há um tempão. Aquele time de bairro que vocês estão sempre jogando junto. Não, não é esse aí que eu tô falando, não. Porque esse aí tem um certo entrosamento. Nesse não. Eu tô falando daquele futebol de domingo que marca um churrasco e não tem time pronto. Aí pegam geralmente os dois melhores pra tirar o para o ímpar ali e pra escolher o time. Escolher o time. Qual é a tática? Bom, quem é que joga atrás? Você e fulano. Lateral, eu faço. Outro lado, eu. Quem joga no meio marcando, eu. Mais ou menos assim, vamos jogar de quê? Ó, a defesa defende, o meio ataca e defende, e o ataque e tenta fazer o gol. Mais ou menos por aí. Vai mais ou menos na compreensão tática que os jogadores têm individual. Difícil, né? De acreditar que seja isso. Mas é impressão. Ou não é impressão? Pelo menos é a minha impressão. Teve alguns outros lances. Então, para terminar, justíssima vitória do Chapecoense. Só para me terminar, tem 3 coisas que eu preciso falar. Primeiro, cara, eu não consigo acreditar que eu me enganei tanto com esse time do Bahia. Cara, não consigo acreditar que eu me enganei tanto. Para mim, esse time do Bahia pode render muito, mas muito mais do que rende. Muito. Mas eu já estou me colocando em dúvida, será que esse time pode render mesmo, cara? Eu sempre falei, o time do Bahia joga muito menos do que pode. O time do Bahia, eu venho falando isso desde o início do campeonato. Cara, sinceramente, eu já não sei se eu estou certo ou se eu estou errado. Mas é a impressão que eu tenho. Para mim, o time pode render muito mais do que rende. Pode ser um dos maiores erros. Eu erro pra caralho. Mas eu acho que esse é um dos maiores que eu não consigo ver. O time do Bahia. Sim. Tô entregue. Sinceramente eu não consigo entender. Não consigo enxergar. A segunda coisa. É a cagalhopança da arbitragem. Não foi por causa da cagada do árbitro que o Bahia perdeu. O Bahia perdeu porque tinha que perder, porque jogou menos, a Chapecoense foi melhor e ponto. Mas teve um lance de uma agressão. Para mim, era o jogador do Bahia tomar uma advertência. Não sei se era para expulsão, mas tinha que tomar uma advertência. Mas o jogador da Chapecoense também tinha que tomar uma advertência. Que fosse um amarelo para os dois. Eu acho que estava de bom tamanho um amarelo para os dois. Ele marca a falta, não dá cartão para nenhum dos dois. Daqui a pouco me aparece na tela as substituições, o jogo recomeçando, o gol do Bahia. O Bahia. Não foi isso não. Foi outro jogo. O gol do Bahia. Só que o juiz estava no meio de campo indo pro VAR. Porra, quem foi que autorizou bater a falta? Na zona. Aí ele vai lá, olha, vê a agressão, volta e expulsa o jogador do Bahia, mas não dá nenhum cartão amarelo para a Chapecoense. Minha opinião. Acho que não era para expulsão. Era para cartão amarelo. E para os dois. Já que expulsou um, expulsava o outro. Na minha opinião. Então acho que o árbitro errou. E pior, que não vou defender o Anderson. Mas o Anderson Moreira tinha feito 2 substituições antes
dessa expulsão. Talvez, se já tivesse sido expulso, o Anderson Moreira ia fazer outra substituição. Então ele acabou, o árbitro acabou fazendo cagalhopança e atrapalhando também. Bom, não sei se ia mudar alguma coisa, porque o Anderson Moreira se atrapalha sozinho. Então esse é o primeiro ponto. O árbitro sim fez uma cagalhopança, mas não foi por isso que o Bahia perdeu. E a outra? Você lembra que eu falei agora há pouco que o time do Bahia parece que não gosta de jogar fora de casa? Eu até fiz aqui uma comparação com o meu neto. Eu vou fazer de novo uma outra comparação. Você se imagina, você, meu amigo torcedor do Bahia, torcedor que está acompanhando, você se imagina com um problema, aconteceu um problema na sua vida, mas você não sabe como resolver o problema. Aconteceu um problema, você não sabe. Você começa a pensar, meu irmão, eu preciso de uma saída, eu preciso conversar com alguém. Aí você vê um cara que já teve um problema parecido com o teu. Aí você vai lá no cara e fala, pô, meu irmão, tô passando por uma situação assim, assim, assado. Porra, tem como tu me dar uma ajuda aí? Porra, como é que tu resolveu esse problema? O cara, não. Eu fiz isso e resolveu o meu problema. Já te dá um caminho, já te dá um norte. Você pode até não resolver o problema da maneira que o cara falou, mas pelo menos você já tem um caminho. Os jogadores do Bahia, a impressão que eu tenho é que quando o Bahia toma o gol, eles olham para fora, quem é que pode ajudar a resolver o problema? É o seu treinador. Eles olham para o treinador, mas eles não encontram no treinador aquilo que eles procuram para resolver os seus problemas. Eles olham para o treinador e falam, e aí, treinador, a gente faz o quê? Parece que eles não têm, porque quando o Bahia toma um empate, você vê o desânimo. Quando toma o segundo gol, ficava nítido que o Bahia não ia conseguir empatar aquele jogo pelo desânimo que os jogadores estavam. Cara, é muito ruim para o jogador também você olhar para o lado. Vamos fazer o quê? Aí você... O jogador sabe quando o treinador está completamente perdido. E, cara, não tem nada. Não tem nada. O Bahia, os jogadores olham para o lado. Qual a solução, treinador? Ah, vou trocar jogador. Tiro um, boto o outro e vê se dá certo. É muito pouco para o gigante chamado Bahia. Parabéns a Chape pela vitória. E o Bahia vai praticando aí a sua subida culposa. Porque mesmo assim, o Bahia vai estar na Série A em 2023. Mesmo fazendo esforço para não subir, o Bahia vai subir. Essa foi minha análise. Um grande abraço, até mais. Valeu, tamo junto. Fui.